Salve galera, beleza? Lula vai deixar tuas férias em Jeri mais caras? E que nós sabemos até agora? E quais são as mensagens que essa privatização pode enviar para a gente? E antes de mais nada, eu quero dizer que nesse vídeo vai rolar ali uma meia verdade, mas que eu vou revelar para vocês somente se vocês ficarem até o final desse vídeo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, é que no apagar das luzes do mês passado, o governo Lula entregou parte do Parque Nacional de Jericoacoara, gerido pelo ICMBio, como todos os parques nacionais, à iniciativa privada, pelo valor simbólico, sim, eu considero simbólico, de 61 milhões. Depois de 3 tentativas, após a revogação de um edital, inclusive comemorado pelo governo do Ceará, 10 dias depois, misteriosamente, o governo Lula realizou o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, a famosa B3, e o consórcio Dunas arrematou a concessão por 30 anos com ágio de 716%, prevendo ali investimentos na ordem de 116 milhões de reais em infraestrutura e uma aplicação de 990 milhões de reais em operação, proteção e gestão. Lembrando que o governo Bolsonaro já havia autorizado a privatização do Parque Nacional Jericoacoara em dezembro de 2022, no apagar das luzes do governo. Mas se tu pensa que essa ideia de privatização dos parques no governo Lula começa com Bolsonaro e Paulo Guedes, eu sugiro que tu volte mais uma casa, porque na verdade essa proposta ela começou ainda no governo Temer, que aliás durante a transição o Temer ele entregou um plano de privatização de 9 parques nacionais fomentado pelo PPI, não aquele da Petrobras, tá? Esse, na verdade, é o Programa de Parceria de Investimentos e também fomentado pelo PND. Não aquele do Ciro, mas o Programa Nacional de Desestatização, que Bolsonaro e Guedes ampliaram para até 17 parques e 2 florestas. Mas voltando ao projeto do governo Lula, qual é a origem desse projeto de concessão à iniciativa privada? Acreditem se quiser, o texto inicial sobre a concessão de um parque nacional tem autoria da Unesco, que estabeleceu parcerias com o Ministério do Turismo, com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e contou com a parceria do ICMBio, que foi o responsável pelo edital, e o BNDES, que foi quem organizou o leilão. E, de novo, acreditem se quiser, nessa semana, 7 dias depois, um outro parque nacional, a Chapada dos Guimarães, foi construído sob um modelo muito parecido e com as mesmas parcerias e com o mesmo tempo de concessão, mas com um valor absurdamente baixo. Sim, senhores, o parque foi concedido à iniciativa privada pela bagatela de 926 mil reais. Na prática, o presidente Lula, Marina Silva, Nelson Barbosa e outros, eles estão permitindo o absurdo em que uma agência transnacional sediada lá em Paris decida sobre parte da gestão dos nossos parques nacionais. E eu nem preciso comentar sobre o outro absurdo que é o governo está legitimando a privatização de um espaço público. Mas como é que se comportaram os nossos amigos neoliberais de vermelho em um passado nem tão distante assim? Vejam aqui nessa imagem o contraste daquilo que o PT dizia no passado e o que ele pratica hoje.
eles estavam lá, todo oriçados, a toda a carga contra as privatizações, não é mesmo? Mas as coisas elas não param por aqui, porque eu vou destacar algumas falas de alguns quadros do PT, como essa aqui, de um blog petista. Olha só, abre aspas, não é por falta de recursos. Esses são 3 dos parques mais visitados do Brasil. É entreguismo puro e simples de um governo vendilhão e traidor. Fecha aspas. Escreveu nas redes sociais. Disse o então deputado federal Paulo Pimenta, hoje ministro-chefe da SECOM do governo Lula. Agora, na mesma matéria, eu vou destacar aqui mais outra fala de um quadro do PT. Veja só, abre aspas. Esse é realmente um governo ultraliberal, quer vender até nossos parques nacionais. Bolsonaro não tem qualquer pena do meio ambiente, pouco se importa se a exploração dessas regiões será agressiva. Fecha aspas, disse a então deputada federal Margarida Salomão, hoje prefeita de Juiz de Fora, Minas Gerais. Destaco também o governador recém-eleito pelo Ceará, Eumano de Freitas, que foi contrário à privatização nos moldes do governo Bolsonaro, mas não por nenhum tipo de espírito público, mas porque ele entendia que faltou um diálogo e uma melhor solução para a gestão do parque. Inclusive, ele foi um que comemorou quando Lula revogou o edital do governo Bolsonaro que versava sobre a privatização. Entretanto, foi esse mesmo governador que comemorou o resultado desse leilão em razão dos valores prometidos de investimento, a gestão compartilhada e a previsão até mesmo de um conselho com membros do ICMBio, governo estadual e municipal e outras instituições, e também, claro, por atender interesses locais, como, por exemplo, a gratuidade para os inscritos do Cade Único, a isenção de cobrança de ingressos aos moradores, frequentadores e trabalhadores da vila de Jericoacoara e dos residentes dos municípios de Camocim, Cruz e Jijoca de Jericoacoara. Então, dentro dessas condições que ele estabeleceu com o governo federal, o governo Eumano aceitou o entreguismo outrora denunciado por membros do PT. Mas agora vamos à informação que eu tenho certeza que todo mundo que pelo menos vê as fotos desse lindo parque quer saber. Vai ficar mais caro visitar Jeri? A resposta é sim. Segundo uma tabela divulgada pela imprensa local do Ceará, o jornal O Povo, esses valores nessa imagem que vocês estão vendo aqui são valores máximos acordados no edital com a concessionária. E como vocês podem conferir aqui nos números, no 49º mês, até o final da concessão, o valor deve chegar a R$ 120, o que, honestamente, eu acredito que vai levar muito menos tempo para chegar nesse valor, porque até lá a própria concessionária pode inventar motivos ou uma série de fatores que justifiquem o aumento dos preços. E sem contar que o turista vai ser cobrado 2 vezes na entrada, uma pelo ingresso no parque e a outra pela taxa de turismo sustentável. E quais as mensagens que essa privatização ou concessão, como dizem os petistas, manda para nós, incluindo aí a Dona Maria, o seu João? Qual é a mensagem? E a primeira mensagem mais clara é de que os parques nacionais vão continuar a ser entregues à iniciativa privada. Vide o caso aí mais recente com a Chapada dos Guimarães. E, pessoal, eu não digo isso por achismo, tá? Eu me apoio muito na palavra do chefe de assessoria especial do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, Cleiton Barros, que disse o seguinte, abre aspas, esse é o primeiro leilão de carteira do PPI em 2024. Estamos iniciando o ano com o pé direito.
Temos previsão de realizar outras 75 entregas em todas as áreas de infraestrutura, o que representam 126 bilhões em investimentos para beneficiar milhões de brasileiros. O PPI está de portas abertas para dialogar com os investidores. Fecha aspas. Segundo, a resistência ela vai ser quase inútil, porque quem manda no governo é a B3 e as agendas internacionais, internamente representada pela Marina e fora do governo pela Unesco. E deixa eu contar mais um detalhe sórdido dessa negociação. Veja bem, o conselho do PPI, ele tinha recomendado ao presidente Lula a retirada de Jericoacoara do Programa Nacional de Desestatização e do PPI, o que impediria, por exemplo, esse contrato de agora de Estado e iniciativa privada na prestação de serviço de apoio à visitação. Mas o presidente Lula ignorou isso e decidiu obedecer às agendas financistas da B3 e deixou novamente a boiada passar, como diria um antigo ministro do governo anterior. E a terceira mensagem que essa concessão nos diz é que a ideia é internacionalizar ainda mais o turismo na região para gerar a entrada de moeda estrangeira e mais receita para a concessionária, que vai ganhar muito com isso, convenhamos. Para quem acha que eu estou viajando ou que eu estou dando uma de chapéu de alumínio, então eu vou destacar um trechinho do Alberto Catalini, representante do consórcio vencedor, para vocês verem o que ele disse na imprensa. Abre aspas. Ficamos felizes de assumir esse compromisso com a comunidade que merece toda a infraestrutura e todo o turismo brasileiro. Vamos trabalhar com afinco para transformar Jericoacoara em um destino internacional. Fecha aspas. Agora, lembra quando eu falei para vocês que eu tinha contado uma meia-verdade nesse vídeo? Então, agora eu tenho que dizer para vocês que essa ideia de privatizar ou conceder à iniciativa privada o Parque Nacional de Jericoacoara não foi uma ideia que começou com Temer. Essa ideia, originalmente, surgiu no governo do PT, no segundo mandato da ex-presidente Dilma. Na verdade, não é uma privatização estrito sensu, mas sim uma PPP, o que na prática, o PPP ou a concessão, é uma privatização envergonhada. Vamos ser honestos aqui, né? Ah, vocês estão duvidando? Então veja essa matéria que eu destaquei, que conta um pouco dessa situação que eu estou colocando aqui para vocês. Olha aí o que diz essa matéria. No Ceará, a discussão sobre a privatização de Jericoacoara e Ubajara veio à tona há poucas semanas, depois que o governo federal anunciou que a administração das unidades de conservação passaria aos cuidados de uma empresa particular por meio de uma parceria público-privada. A ganhadora da seleção ficaria responsável não só pelo controle de acesso, mas pela arrecadação de entradas e pelo apoio à visitação. Ela também teria o direito de construir restaurantes e pousadas, o que desagradaria aos moradores. Olha só, isso foi em 2014. Por essa aí vocês não esperavam, né? Talvez uns aí estão dando uma de Pokémon surpreendidos. Então, essa é a lógica petista. Eles acusavam pesadamente os governos anteriores em relação a concessões ou PPPs, mas agora que os canhões estão voltados contra eles, eles dizem por aí, não é privatização, é concessão, ou concessão é diferente de privatização, ou ainda
PPPs não são privatização e eles seguem nessa toada. Mas sabe como é que é, né? Privatização no governo dos outros é desespero, mas se for no governo do Lula, aí é bora, companheiro! Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilhe. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui.